Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Estadão, que fez uma coluna muito dura criticando Alexandre de Moraes, né? Vamos entender esse caso aqui, porque realmente eles têm razão nessa coluna. É o caso Tagliaferro, né? Eles mostram como é um processo absurdo. Ao denunciar um suposto abuso de Moraes que virou réu, será julgado pelo próprio juiz denunciado, ou seja, o Tagliaferro divulgou informações que mostram que Alexandre de Moraes estava cometendo erros no STF, e aí agora ele é réu e vai ser julgado pelo Alexandre de Moraes. Tem tantas coisas erradas do ponto de vista do devido processo legal nessa história que realmente não faz nenhum sentido isso daqui. Agora, o que chama atenção é justamente o que eles falam, né? O pessoal normalizou esse negócio. Não é de agora. Desde 2019, quando começou o inquérito das fake news, eu falei para vocês isso aí, ó, voltamos à ditadura militar. O processo é esse mesmo, né? Vamos entender esse caso aqui, porque a opinião do Estadão é muito dura. Muita gente está falando assim, ai, tá vendo, o Estadão tá do lado correto agora, mas lembra sempre, o que fala isso sempre é o André Marsiglia, né, que fala que o Estadão tem a Ruth e a Raquel. Você lembra dessa novela que tinha na Rede Globo? Como é que era o nome dessa novela? Eu esqueci o nome da novela, mas tinha o Tonho da Lua também. A Ruth era a irmã boa, a Raquel era a irmã ruim, ou o contrário, eu não lembro mais, mas tinha uma que era uma gêmea boa, gêmea ruim, né? O Estadão tem essa, de vez em quando eles fazem uma coluna, pô, perfeita, realmente, criticando Alexandre de Moraes, aí depois, logo em seguida, lançou outra coluna, né, elogiando ele, não, mas Xandão é muito bom, Xandão tá certo, Xandão merece, Xandão pode. Vamos ver quando é que vai ser a próxima coluna deles elogiando Alexandre de Moraes, né? Essa notícia foi sugerida por Heitor Quinto em Casa de Swing, Socialista Vai Sozinho, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só a coluna do Estadão, achei muito pertinente, está criticando a ação contra o Eduardo Tagliaferro. Recentemente, o STF tornou o Eduardo Tagliaferro réu num processo que é relatado pelo Alexandre de Moraes, que supostamente é a pessoa que foi acusada pelo Tagliaferro de mau procedimento, né? Aqui, ó, nenhum país se torna autocrático do dia para a noite. Não, não se torna, mas existe sempre um ponto que é o ponto inicial da coisa. É o que eu falo para vocês. Não, o Brasil não vai se tornar autocrático do dia para a noite, mas foi na instauração do inquérito das fake news é que a coisa quebrou. Porque o que acontece nesse caso? Foi naquele momento em que a Constituição foi rasgada. O pessoal descartou a Constituição e abriu aquele inquérito sem nenhuma lógica, sem o devido processo legal, sem o juiz natural, sem nenhum procedimento adequado, né? E aí, o que costuma acontecer? Como é que é o processo disso daqui, que ele chama aqui ó, de degeneração institucional? É um processo gradual, em que medidas excepcionais no início incômodas passam a ser aceitas como rotinas. O que ele quer dizer com isso? É o que eu falei na época. Quando você tem esse primeiro passo, que você rompe com a Constituição, você cria um problema. Você passa a ser criticado pelas pessoas. Você rompeu a Constituição, você fez uma coisa errada, todo mundo passou a criticar. Já vinham criticando o STF pelas decisões dele na questão das armas, que eram decisões bastante questionáveis, mas até ali o STF não tinha rompido com a Constituição. Quando abriu o inquérito das fake news, ali ele rompeu com a Constituição. Foi um inquérito de ofício, criado e designado por um juiz específico, com um monte de acusações genéricas. Inquérito não pode ser assim, inquérito tem que investigar um fato conhecido, um fato específico. Enfim, mas o que acontece? Quando você começa a quebrar a Constituição, aí o que acontece? As pessoas começam a te criticar. Foi o mesmo processo que aconteceu com os militares. Começa a criticar a coisa. Mesmo que, por hipótese, aquele movimento que você tenha feito inicialmente fosse positivo, vamos supor, você pode considerar que o inquérito das fake news era importante naquele momento, porque estava havendo, sei lá o que, coisa e tal. Mesmo que você considere que isso é correto, o fato é que você rompeu a Constituição, você vai ser criticado por isso. E aí a pessoa que está nessa situação, ela começa a entender cada crítica como um ataque. Ou seja, estão querendo me atacar. Aquele motivo pelo qual eu fui obrigado a quebrar a Constituição agora ficou mais forte ainda. Então tem que tomar medidas mais duras ainda, né? E é isso que é o ciclo que você vai gerando a ditadura completa. Dos militares foi a mesma coisa. Começou com o AI-1, lá no dia... Foi 6 de abril de 64, não lembro o dia exato, né? Foi o dia que começou o golpe, começou ali. No dia 31 de março, quando teve lá os generais e o presidente Jango fugindo, não sei o que lá, até ali não tinha nada quebrado. Você pode considerar certo, pode considerar errado, mas não quebrou nada. No momento que o milico lá decretou o AI-1, aí acabou, aí quebrou a Constituição. Aí começou o ciclo. E o ciclo começou cada vez endurecendo mais, chegando no auge em 68, ou seja, foram 4 anos
de degeneração da democracia. É mais ou menos o tempo que a gente tem agora dessa degeneração da democracia aqui no Brasil também. Começou em 2019, na verdade já temos mais tempo do que isso. Estamos em 2025 agora. Aqui, ó, no Brasil, esse processo ganhou rosto e método sob o pretexto de defender a democracia. E isso é a coisa que mais estranha do mundo, porque qualquer um que estude a história do direito, a história das democracias, sabe que sempre que apareceu uma pessoa dizendo que eu sou o defensor da democracia, essa pessoa é um tirano. Por definição, a democracia é o império da lei sobre os homens. Se um homem precisa dizer, não, eu vou torcer a lei aqui um pouquinho, porque eu vou defender a democracia, você já está na ditadura, meu amigo. Você já tem um tirano, já tem um ditador ali, já é o cara que está fazendo a coisa errada. Não tem essa, não, já não tem mais democracia. E sempre que defensor da democracia é, por definição, um tirano, é, por definição, um ditador. O STF consolidou uma forma de poder que dissolve os freios e contrapesos constitucionais. Exatamente. O caso do Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, transformado em réu pelo próprio ministro que ele denunciou, é o retrato mais nítido de uma corte que se julga infalível e por isso se permite tudo. É um tribunal que, em vez de corrigir abusos, os institucionaliza. Se o Eduardo Tagliaferro estivesse errado, que se abrisse um processo contra ele na primeira instância, que seria o correto. Não há foro de função, não há prerrogativa de foro por função da vítima. A prerrogativa de foro por função é do acusado. O presidente é julgado no STF. Mas se o presidente for atacado, não é o STF que julga, né? É a primeira instância que julga. Se o Alexandre de Moraes está se sentindo vítima nessa história, o processo deveria ir para a primeira instância. Vai ser um outro juiz lá que vai julgar o Tagliaferro. E aí tudo bem, tem que responder, tem que ver se vai ser. Mas por que o Alexandre de Moraes não quer isso? Porque o Alexandre de Moraes sabe que o Tagliaferro vai ganhar esse processo, que não tem nada de errado no que ele fez. Ele quer punir o Tagliaferro. Por quê? Porque ele entende que está sendo atacado. A crítica que fazem a ele soa para ele como um ataque. Como a crítica que faziam os milicos em 64 soava para os milicos como um ataque. E justificava medidas cada vez mais duras de repressão contra as pessoas que protestavam, né? Segundo o Tagliaferro, havia uma estrutura paralela dentro do TSE, ele mostrou com as mensagens, usada para monitorar críticos e produzir relatórios sob medida que justificavam as censuras e bloqueios. A ordem, segundo mensagens atribuídas ao gabinete de Moraes e divulgadas pela Folha de São Paulo, era explícita. Use a criatividade. Não, tem coisas absurdas na Vaza Toga, né? Quando o denunciante expôs o suposto desvio, foi acusado de violar o sigilo funcional e passou a ser julgado pelo mesmo magistrado cujas irregularidades apontaram. Olha que absurdo isso. Esse é o problema. Assim, você poderia até alegar que ele violou o sigilo profissional. É questionável, como eu falei. Esse caso é um dever dele de... o sigilo profissional serve para o funcionamento correto das instituições. Mas se você recebe uma ordem do seu chefe, uma ordem ilegal do seu chefe, isso não é sigilo. Você é obrigado a expor isso. Você não vai fazer a coisa errada. Tem que expor que o seu chefe fez alguma coisa errada, ou deu uma ordem errada, uma ordem constitucional. Então o que ele fez é correto nessa história, né? No Brasil de hoje, quem denuncia o abuso vira réu. O juiz do caso é o acusado de praticar o abuso. E é isso daí. Isso é o maior absurdo. Porque, de novo, mesmo que você considere que ele era acusado de ter liberado informações confidenciais, manda para a primeira instância. Vai ter um juiz na primeira instância que vai julgar ele. A lei é a mesma para todo mundo. Então o juiz da primeira instância vai julgar ele condenado, vai condenar ele, né? Se você está achando que ele realmente está errado. Aqui, a perversão jurídica é tão evidente quanto constrangedora. Moraes atua simultaneamente como vítima, investigador e julgador. Exato. E ainda como vingador, porque ele se sente vingado pelo fato do cara ter sido um funcionário dele, né? E o tribunal age como um cúmplice passivo. A PGR, em vez de apurar as denúncias feitas pelo assessor, preferiu denunciá-lo. Ou seja, nenhuma investigação foi feita sobre o Alexandre de Moraes por aquelas denúncias que foram feitas, por aquelas mensagens que foram feitas. O processo tramita em foro indevido, não deveria ser no STF. A decisão que tornou o Tagliaferro réu, entre outras acusações, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Repara, e tudo... olha a semelhança com os milicos também. Por que a Lei de Segurança Nacional era tão criticada na época dos milicos? Porque os milicos faziam exatamente isso que o Alexandre de Moraes está fazendo. Todo mundo que era acusado de criticar os milicos, eles diziam que não, que você está atentando contra a democracia, contra a ordem democrática, contra o Estado Democrático de Direito.
Eu sei, a Lei de Segurança Nacional acabou, mas os artigos dela foram colocados no Código Penal. E são a mesma coisa. E o problema deles é esse, são artigos que foi tão vergonhosa o uso dessa Lei de Segurança Nacional pelos militares, que depois que teve o fim da ditadura militar, durante anos, ninguém ousava falar dessa Lei de Segurança Nacional. A lei estava válida, em tese, os artigos estavam valendo, né? Mas ninguém tinha coragem de acusar alguém de algum desses artigos, porque era resquício de ditadura. Adivinha quais são os artigos que estão acusando todo mundo do 8 de janeiro, o Bolsonaro, a turma do Bolsonaro, o pessoal todo, é tudo da Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque são justamente casos abertos e que prestam ao mesmo caso que prestaram aos militares. Uma pena enorme por uma coisa que é fundamentalmente subjetiva. O Tagliaferro criticou o Alexandre de Moraes, divulgou informações, então ele está querendo derrubar o Estado Democrático de Direito. Ele está querendo derrubar a democracia. Eu sou defensor da democracia. Não pode me derrubar, não. Sou eu que sou defensor da democracia. Se tu está me criticando, tu está derrubando a democracia. Olha o absurdo que é isso, né? Sem sustentação oral ou presencial e contraditório efetivo. Mensagens entre Tagliaferro e seu advogado chegaram a ser tornadas públicas, violando o sigilo profissional. Em nenhum Estado de Direito isso é justiça. Isso é abuso de autoridade. E é verdade, é isso mesmo, é o que eu falo. O que eu acho um absurdo é o Estadão falar isso agora. E os outros absurdos que houveram antes. Já teve um monte de absurdo aqui. Agora, é inevitável, é o que acontece em toda ditadura. Os absurdos vão se somando, vão aumentando cada vez mais, né? Uma hora a coisa explode em purpurina e merda, ou então sabe-se lá o que vai acontecer, né? O escândalo não é circunstancial. A questão que está em jogo é a mutação da exceção em sistema. O Alexandre de Moraes achou bonito poder tomar ordem, porque estava, entre aspas, salvando a democracia, e decidiu vestir a capa, e agora ele salva a democracia para tudo. Lembra do caso do aeroporto de Roma? Que era uma discussão boba de uma sala de espera VIP lá, que entraram numa discussão, o que acusou os caras? De ataque à democracia, porque não estavam atacando a democracia. Como assim, cara? Uma discussão de sala de VIP de aeroporto. Aqui, ó. A reação à barbárie do 8 de janeiro degenerou num regime de tutela permanente, o estado de exceção. Exatamente, estamos no estado de exceção. Estado de exceção é quando a Constituição não vale mais, as leis não valem mais, o pessoal define o que vai fazer lá. O estado de exceção virou expediente administrativo, o poder de julgar um instrumento para intimidar. Exato. Alguém tinha alguma dúvida que o julgamento do Bolsonaro ia acabar do jeito que acabou? Não tinha dúvida nenhuma disso, né? Durante o período, quando teve as sanções americanas, aí o pessoal até considerou que talvez os juízes pudessem, né, mudar de ideia. Mas a gente sabia desde antes que o Bolsonaro ia ser condenado. Por quê? Porque estava óbvio. Tudo foi construído para condenar o Bolsonaro. Pegaram um monte de suposições aleatórias sem nenhum sentido para condenar o Bolsonaro. Um absurdo isso, cara. A mesma lógica moralista substitui o direito por cruzadas de salvação. A toga transformou-se em uma armadura, o juiz em parte interessada no próprio veredito. Como é que vai ter um juiz com parte interessada no veredito, né? O Supremo já não age como intérprete da Constituição, mas como seu substituto. É o que a gente tem falado. A Constituição hoje em dia não existe mais. Aquele livrinho que tem lá, aquele monte de rabisco, não serve para nada. Convencido de que encarna o bem e pode combater o mal à base de canetadas judiciais. O STF, afinal, parece ter descoberto o moto perpétuo da moralidade. Ele julga, absolve a si mesmo e aplaude a própria virtude. Caramba, tá metendo pau no Xandão aqui, né? Ministros precisam fazer uma autocrítica, reafirmando o devido processo e coisa e tal. O caso de Tagliaferro não é um acidente, é um sintoma, é um espelho do que a corte, que a pretexto de salvar a República, decidiu que está acima dela. E, de novo, sabe o que esse pessoal tem falado? Eles têm usado a analogia do nazismo. Não, porque Bolsonaro é Hitler, então a gente tem que proibir ele a qualquer custo, não importa o que a gente faça. Eles não percebem que eles estão se tornando Hitler, eles estão se tornando o mal, eles não estão salvando democracia nenhuma, eles estão criando uma ditadura, estão criando uma tirania aqui. Bolsonaro é ruim? mas ele nunca conseguiria ser o Hitler, porque ele não tinha apoio das Forças Armadas. Talvez agora tenha, talvez vocês tenham criado o Hitler agora. O problema é esse tipo de autocracia, de achar que vai resolver o problema na base da porrada, não vai. Não é assim que funcionam democracias. O que o Estadão falou foi repercutido em vários outros jornais aqui, colocaram aqui a perversão jurídica do STF, realmente impressionante. Vamos aguardar agora que deve vir uma outra coluna depois, elogiando o Alexandre de Moraes, dizendo que é tudo válido, que é muito importante, coisa e tal. É o padrão Ruth e Raquel do Estadão, né?
Tem essa outra coisa aqui também do Cláudio Dantas, que vai um pouco além, né? Moraes envergonha o judiciário e zomba dos estudiosos de direito, nesse caso do Tagliaferro, porque realmente é um absurdo o que está acontecendo. O Cláudio Dantas está aqui repercutindo essa thread aqui do professor Luiz Guilherme Marioni, que está falando que, olha só, as informações de Tagliaferro, que o Tagliaferro liberou, né, mostrou para a sociedade, são de interesse da sociedade. Assim, a admissão que o ministro, que pode ser afetado pelas declarações, presida o processo voltado a sancioná-lo, envergonha o judiciário e zomba dos estudiosos de direito. É exatamente isso. A questão toda é essa: quanto tempo mais vai acontecer esse abuso do direito no Brasil? Quanto tempo vai levar para se consertar essa ditadura judiciária? Os milico, bem ou mal, fizeram um monte de merda, mas em determinado momento não conseguiram mais continuar com as merdas que eles estavam fazendo e voltar atrás. Por conta própria, tá? Verdade seja dita. Eles próprios, por conta própria, decidiram reabrir a democracia brasileira. Espero que o STF tenha esse bom senso. E tenha o mesmo bom senso dos milico de perceber que foi um erro ter assumido entre aspas, o papel de salvadores da democracia brasileira. Porque a democracia, ou ela já se salva sozinha, ou ela já está perdida de vez. Não existe esse negócio de salvador da democracia. Se a regra é seguida, a democracia está salva. Se a regra não é seguida mais, ela já está perdida. Não tem uma pessoa para salvar a democracia, não existe isso, né? Vamos torcer para que essa ditadura do Xandão não leve muito mais tempo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.